Bom dia, tudo bem? Olha, eu aqui, como é que você tá? Mais uma live direto aqui da minha casa para o lugar que você está. Da minha casa para sua casa, da minha casa para o ônibus, para o carro, aonde você está neste momento, que você receba esse bom dia. Que a tua vida hoje possa ser aí coroada de bênção, como diz a palavra, amém? Então, estou aqui nesse dia para compartilhar mais uma vez a palavra com você, compartilhar, né, uma meditação para o nosso coração, para uma fortalecer a outra, ou o outro que estiver aí também nos ouvindo, amém? Como é que vocês estão? Estão chegando? Ó, o marido é o segundo aqui, hein? Ele está a caminho, tá vindo. Amém? Bom dia, Cleiton. Pessoal, que bom estar aqui com vocês, viu? Que bom. Nesse dia tão maravilhoso, tão lindo que o Senhor fez. Que bom estar aqui. Ó, tá chegando, o marido tá chegando. Lucimara. Bom dia, Lucimara. Então, vão chegando, vão chamando alguém para estar com você, né? É bom caminhar com alguém, é bom compartilhar coisas boas, né? Como é bom. Então, que você, nesse dia, seja aí abençoado, seja abençoada pelo Senhor, seja fortalecido em Deus, que o Senhor te dê vitória. Se você acordou com sono, que o Senhor te desperte, dê graça para você, tá bom? Se você acordou com um sintoma aí de gripe, de mal-estar, que o Senhor te cure também, tá bom? Que você receba vida no teu corpo, que você receba saúde no teu corpo. Se você acordou preocupado, porque tem que tomar algumas decisões, que o Senhor te dê sabedoria, tá bom? Te dê sabedoria para você saber tomar as decisões corretas. Que Ele revele para você o que você tem que fazer e como fazer. Porque a sabedoria é isso, né? Não é só saber que tem que fazer, é como fazer, tá? Então, que essa terça-feira aí seja uma terça-feira diferente na sua vida, tá bom? Essa oportunidade que o Senhor nos deu, que seja uma benção para você, amém? Amém, Shirley? Amém, Ruby? Tudo bem, Ruby? Como é que foi de aniversário? Foi bom? Bom fazer aniversário, né? A Ruby tava de aniversário, ela, o esposo, né? O Jean, pessoas aí tão especiais para nós, né? Que bom ter vocês aqui, amém? E enquanto o marido tá chegando, né, que ele tá aí no trajeto para vir para cá, porque ele sai cedo da igreja, mas ele fica parado lá no viaduto, né? Aí ele fica ali travado, mas ele tá vindo, tá? Felipe, tudo bom, Felipe? Bom dia, tudo bem? Que bom que você tá por aí, Felipe. Foi tudo ótimo teu aniversário, Rubi? Glória a Deus, isso mesmo. Aniversário é uma bênção, é mais uma oportunidade. Felipe, professor do Êxodo de bateria, esse rapaz especial. Deus é muito bom com a gente, Felipe, de fazer você caminhar perto, né? Podendo ser uma benção na vida do Esdras, né? Que bom que o Senhor amplie esse dom que você tem, essa graça que Deus te deu de ensinar, né? De transmitir o dom, de transmitir conhecimento. Que o Senhor continue te fortalecendo aí, amém? O marido tá no foguete. Eita, nós! Então, hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra, tá? Eu amo estar perto mesmo, isso é uma honra. O amor e a honra é todo nosso. Todo nosso. O Esdras ele é muito grato por você. Você tem uma graça, né? Toda pessoa que vai ensinar, ela precisa ter uma graça, né? Porque entender, ter essa sensibilidade, se o outro está
realmente aprendendo, entendendo, né? Que ensina realmente tem uma graça da parte de Deus. A Bíblia chega a dizer que o Senhor capacitava as pessoas para ensinar, né? Principalmente na época de Moisés, quando tinha que repassar instruções, a Bíblia diz que o Senhor os capacitava para ensinar. Então você que está aqui e precisa ensinar, seja uma criança, né, teu filho mesmo, seja alguém, seja instruir alguém, que o Senhor te dê graça, te capacite a ensinar, tá? Eu não sei você, quando eu fiz autoescola, eu peguei tantos instrutores, mas tantos instrutores que o ensino deles trazia mais confusão do que clareza. Toda vez que eu vinha de uma aula, parecia que eu não tinha aprendido nada. Porque realmente, quando você vai ensinar, você tem que partir, né, da ideia que a pessoa ela tá ali porque ela não sabe, né? E ainda aqueles que vão sabendo, vai ter que aprender a aprender, né? Aprender a aprender. Então, que o Senhor nos dê graça para saber ensinar, né? Ter paciência para ensinar, né? Não é falar 2 vezes já tá cansado. É falar quantas vezes for necessário para a pessoa aprender. E alegria de ver quando a pessoa desenvolve aquilo, né? Glória a Deus. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia. Hoje começam as aulas práticas na autoescola Jean. Deus vai capacitar ele, vai capacitar cada instrutor lá, em nome de Jesus. Vai pegar uma pessoa que tenha didática correta. Amém? Povo de Deus, meu áudio tá bom para vocês? Eu me bati um pouquinho aqui para colocar meu celular, né? E eu não sei nem se o áudio acabou ficando bom, né? Tomara que esteja bom, porque eu acho que se eu mexer aqui no celular ele despenca. Tá bom? Tomara que esteja aí um áudio tranquilo para você ouvir, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre oração. Eu quero compartilhar algo com você que eu aprendi esse final de semana. Tá ótimo? Então tá bom. Tá bom o som. Eu aprendi esse final de semana e eu quero compartilhar com você, tá bom? Dentro da questão da oração, tá bom? Vamos orar então? Se você tem condições, né? Se você não estiver dirigindo, se você não estiver trabalhando, mas se você tem condições de orar comigo, feche seus olhos. Caso você não é possível fechar os olhos, com certeza você pode orar com o teu coração, com o teu espírito. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui, Senhor, com essas pessoas tão especiais, pessoas maravilhosas que o Senhor criou. Obrigado, Senhor, pela vida, pela família, pelos instrumentos que eles são na terra. Eles estão aqui, meu Deus, nós nessa época, porque assim aprove ao Senhor nos trazer para esse tempo. Que o dia, a semana de cada um aqui, Senhor, seja uma bênção, seja uma semana, meu Deus, de experiências com o Senhor, de renovar da fé, da unção, renovar, meu Deus, das palavras que o Senhor já tem liberado e também dar palavras, meu Deus, novas que o Senhor já tem para cada um. Torna-nos sensíveis à sua voz, torna-nos sensíveis à direção do Senhor, guia-nos pelo teu Espírito, Senhor, porque a tua palavra diz que todos os que são filhos do Senhor, esses são guiados pelo teu Espírito. Então nos guia, Espírito Santo, guia como devemos andar, como devemos proceder. Queremos, Espírito Santo, a tua direção. Queremos ser, de fato, discípulos de Jesus, aqueles que aprendem com o Senhor. Nesse dia, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, se agradar também da nossa vida, que realmente, meu Deus, o Senhor se alegre, porque quando o Senhor se alegra, a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu sei, meu Deus, que o Senhor nos ama, e eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para nós, e que nós possamos andar nesse melhor, viver esse melhor, entendendo com o nosso espírito qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Pai, abençoa cada um aqui, abençoa essa live, que ela cumpra o propósito, Senhor, que é de compartilhar a palavra, compartilhar a vida, compartilhar experiências. Meu Deus, enquanto nós estamos aqui, fortalece a nossa vida de oração, fortalece a nossa vida de comunhão. Nós queremos cada dia mais se achegar perto do Senhor, se achegar perto do teu coração, se achegar perto, meu Deus, dos teus braços, conhecer quem tu és, Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos ser atraídos pela tua presença. Assim é o anseio do nosso coração. Assim eu oro também para cada um aqui, meu Deus, poder te conhecer ainda mais, poder se achegar ainda mais. A tua palavra diz: achegar-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Senhor, quanto mais se aproxima do Senhor, mais o Senhor se revela para nós. Por isso hoje, Senhor, mais um dia aqui, estamos dando mais um passo em direção ao Senhor. Por isso, nos ajuda, nos sustenta para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, dona Patrocínio. Vem chegando, fica aqui à vontade conosco, compartilhando dessa bênção. Amém? E o que eu estava, esse final de semana, eu vi um vídeo, e esse vídeo ele ministrou muito no meu coração. Tinha um senhor idoso, e ele estava numas grades assim no portão. Então ele estava no portão, nas grades, e ele começava a ver os carros passarem. E ele estava triste, porque ele queria sair. E esse senhor, ele tinha demência, né? Provavelmente ele tinha Alzheimer, né? E nisso chegou, né, o advogado, o rapaz que trabalhava neste lugar, e começou a conversar com ele. E esse senhor falava assim para ele: eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. E nisso, esse rapaz, olhando o trânsito, falava assim para ele: tá muito movimentado. Depois o senhor vai, e começou a conversar com ele, interagir, né, procurando até acalmar o coração dele. E o título daquele vídeo era A Síndrome do Pôr do Sol. Então foi dado ali um dado que quando vem o pôr do sol, pessoas principalmente que têm demência, elas querem voltar para casa. Ainda que elas estejam na casa delas, ainda que elas estejam morando naquele local, elas não se sentem naquele lugar. Elas não se sentem morando, pertencendo ali. Elas acreditam que a casa delas é outra. Então eles começam a entrar em angústia, porque eles querem voltar para casa. A síndrome do pôr do sol. E também, né, dentre os jovens, né, também existe essa síndrome chamada síndrome do crepúsculo, que também vem aquela depressão, aquela angústia no pôr do sol. E eu comecei a pensar nisso, meditar nisso, né, sábado, eu olhando o pôr do sol, domingo, né, olhando o pôr do sol, ontem olhando o pôr do sol, que é tão lindo, que é um espetáculo no céu, né? Principalmente quando o céu fica assim, com aqueles raios rosas, amarelo, né? Fica aquelas cores tão lindas, tão suaves, né? E eu comecei a olhar, e para nós, né? É tão gostoso, enche os nossos olhos ver aquele céu tão lindo. E para pessoas, né, que tem alguma dificuldade, gera angústia, agonia, tem pessoa que dá desespero, dá pânico. E eu, né, conversando com meu marido, eu falei para ele assim: eu creio que tem a ver com o Éden, porque a Bíblia diz que Deus vinha no jardim na viração do dia. Então eu creio que quando cai o pôr do sol, existe uma memória espiritual no homem. Existe uma memória no nosso DNA espiritual, porque viemos de Adão e Eva. Eu creio que vem essa saudade do lugar que Deus vinha. Então eu acredito que não seja apenas uma saudade de um lugar. Existe uma saudade de uma pessoa. A saudade de uma pessoa é a saudade do Criador.
é a origem, né? É a origem que entra. Então, essa síndrome do pôr do sol, ela, na verdade, nos faz sentir saudade de Deus. A queda do Éden alterou toda a humanidade. A queda do Éden alterou o ser humano. A queda do Éden alterou a natureza. A queda do Éden alterou tudo. Então, a síndrome do pôr do sol ou do crepúsculo para os jovens é a saudade de Deus. Bom dia, Maria. Tudo bem? Falando em saudade, saudade de você, Maria. Deus abençoe. Então, eu meditando nisso, então hoje, quando a gente olha para o pôr do sol, você, né, que graças a Deus tem uma alma de bênção aí, uma alma em Deus. Então, quando a gente olha para o pôr do sol, a gente desfruta do pôr do sol, a gente desfruta daquela beleza, da criação de Deus. Mas uma pessoa que é doente, né? Uma pessoa que tem limitações na sua mente, uma pessoa que tem limitação na sua alma, uma pessoa que está com a alma ainda sem a presença do Espírito Santo, ela tem essas agonias. Mas hoje, que o Espírito Santo nos use para trazer essas pessoas para casa, né? Essas pessoas que estão se sentindo deslocadas, que o Senhor nos use para isso. Nos use para fazer a pessoa voltar para o coração de Deus, voltar para o Criador, voltar para o seu lugar de origem. E eu achei tão lindo, né? Aquele jovem conversando com aquele senhor, tentando acalmar ele, dizendo que já ia levar ele para passear, já iria sair com ele, e aquele senhor angustiado, mas era no pôr do sol. Alguns acreditam que essa agonia, essa tristezas que vem no pôr do sol é uma baixa de hormônio, é tantas coisas, né, que eles começam a investigar, mas para mim é muito simples, para mim é a saudade de Deus, é saudade. E Deus permite o ser humano sentir isso, para ele saber que existe algo dentro dele que está incompleto desde que ele nasce. Ninguém nasce completo, ninguém nasce perfeito no sentido de alma, todos nascem com uma expectativa de ser completos, todos nascem com uma expectativa que no decorrer da sua vida, o Criador verdadeiro, o Pai verdadeiro, ele venha fazer morada. Amém? Então, essa síndrome do pôr do sol. Então, que você, a partir de hoje, quando você olhar o pôr do sol, né, que você se alegre em Deus, de saber que você está preenchido, que aquilo que aconteceu no Éden, Jesus veio e nos resgatou e nos levou para o Pai novamente, nos devolveu para o Pai, nos devolveu para o nosso Criador, nos devolveu para a nossa comunhão, nos devolveu para o jardim. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude. Estou entalada com essa palavra. Eu creio que o Senhor, a saudade que Ele sente de nós também é que nos faz, muitas vezes, sentir algo do nosso coração, uma angústia, muitas vezes, que nos deveria levar para Ele, né? Como disse um psicólogo cristão, toda emoção é um convite para a oração, né? Então, que o Senhor não, tem a nossa presença. A gente ora muito pela presença de Deus, a gente ora muito para ter Deus, mas Deus também quer ter a gente, quer ter a nossa presença, sabe? De coração, da gente estar com Ele, sabe? Quando Ele veio no jardim, Deus já sabia, porque Deus, Ele vê tudo, Ele é onisciente, onipresente. Ele já sabia que o homem tinha caído, Ele já sabia que o homem tinha desobedecido e iria sofrer as consequências. Mesmo assim Ele vai. Mesmo sabendo que o homem não estaria ali, Deus foi.
Então, essa necessidade da gente comparecer diante de Deus, sabe? Da gente comparecer também. Da gente estar diante de Deus, não superficial, não aquele relacionamento meio que mecânico, aquele relacionamento meio que profissional, sabe? Aquele relacionamento profissional, mas aquele relacionamento de intimidade, sabe? Que quando você chegar diante do Senhor, você pode falar para ele: Senhor, eu estou aqui, eu vim. Então, que o Espírito Santo hoje, se tudo que ele puder fazer nessa live for nos fazer querer estar na presença de Deus, pronto, já cumpriu, tá? É o que eu anseio no meu coração, sabe? Tá diante do Senhor com sinceridade de coração. O termo usado muito na Bíblia é quando a gente chegar diante do Senhor, é derramar o coração, derramar a nossa alma. Sabe o que é isso? É ir sem reserva, é ir sem, sabe, desconfiado. A Bíblia chega a dizer: entrai com confiança diante do trono da graça. É com confiança que a gente vai, é como um filho que a gente vai. Não importa se a gente está chegando diante de Deus porque a gente acertou, não importa se a gente está chegando diante de Deus porque a gente errou. É chegar diante de Deus. Não importa se vamos chegar rindo, feliz, ou se a gente vai chegar triste, se a gente vai chegar decepcionado, ou se a gente vai chegar satisfeito, ou se a gente vai chegar brabo, triste. É chegar diante de Deus. Então, que o Espírito Santo hoje, né, nos leve. A Bíblia diz que quando Jesus na cruz foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Ou seja, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que fazia uma seleção de pessoas que chegavam diante de Deus, que era só o sacerdote, mas depois do véu, da cortina do tabernáculo, era só o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que aquele véu se rasgou, ou seja, todos agora em Cristo é um novo sacerdócio. A Bíblia diz: nós somos reis e sacerdotes. Então todos nós hoje em Cristo podemos chegar em Santo e Santo. Podemos se achegar diante de Deus. Esse caminho já foi aberto, esse caminho já foi totalmente escancarado. O véu do templo se rasgou. O véu do templo está totalmente ali livre, a passagem está livre. Jesus, o corpo dele, abriu esse caminho. Então, que nós possamos hoje deixar o Espírito Santo nos levar para a presença de Deus. Que o Espírito Santo nos leve. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. Então, deixe o Espírito Santo, filho de Deus, filha de Deus, te guiar até Deus, te levar até Deus. Sabe? Que o Senhor possa nos atrair novamente, chamar a nossa atenção, porque a gente, de fato, temos muitas distrações, temos muitas coisas para olhar, muitas situações que nos chamam, que capturam a nossa visão. Aí, de tudo isso, deixa o Espírito Santo te atrair para Deus, te atrair para o Pai. Amém? Que o Espírito Santo realmente nos aproxime do Senhor. E não é algo que eu tenho percebido na minha vida, orando ao Senhor. Irmãos, não existe, eu acredito, um estilo de batalha na oração. O que eu acredito, irmãos, a oração é a própria batalha. Você ter uma vida de oração, você ter uma vida de busca a Deus, é a própria batalha. É a própria batalha. Sabe por quê? Porque a oração hoje é a nossa viração do dia. A oração hoje é quando a gente se apresenta para Deus e Deus chega até nós. A gente pode orar de várias maneiras.
maneiras, fazendo muitas coisas, podemos estar com o espírito conectado com o Senhor o tempo todo orando. Eu entendo isso, e isso é maravilhoso. Mas quando a gente para o que está fazendo, quando a gente para de fazer alguma coisa e dá aquele tempo exclusivo, para mim, essa é a questão da viração do dia lá do Éden, quando Deus vinha até o homem e o homem vinha até Deus. É o encontro marcado. É quando o nosso relacionamento, ele requer intimidade, ele requer mais comunhão, ele requer mais proximidade. Então, quando você para ouvir a Deus, Deus para nos ouvir também. Não é parar no sentido que Deus vai deixar de fazer o que ele faz, mas é um sentido de atenção. Deus vai dar atenção para nós também, porque Deus, pela sua soberania, ele conhece a motivação pela qual nós buscamos a ele. Então hoje, se você precisa estreitar mais o teu laço com o Senhor, a tua intimidade com Deus, eu também preciso, eu também quero, e eu entendo isso, e dentro da gente, muitas vezes, vai surgindo assim quase que um desespero pela presença de Deus, um desespero por Ele. Eu sinto muitas vezes isso, porque a oração, deixa eu deixar para você aqui uma orientação que muitas vezes você sabe, mas parece que não tinha palavra, né, para definir isso. A oração passa muitas vezes por momentos áridos, sabe? Muitas vezes você ora, e parece que nada está acontecendo, parece que não está movendo nada, parece que está orando, e muitas vezes Deus permite isso, Deus permite sim a nossa oração ficar, parece que em silêncio, mas Ele está ouvindo, Ele está sabendo, mas é para nos treinar a insistir, a perseverar, a continuar. Muitas vezes, né, você passa por períodos de oração tremendos, né, que você começa a orar, você já chora, você já sente aquela graça de Deus, aquele fogo de Deus. O marido chegou. Você sente aquela presença gloriosa de Deus, Deus fala com você, vem palavra, vem situações, e você se alegra, você começa a orar um pouquinho, o negócio desenvolve, mas tem período que até para achar a palavra tá difícil. Nossa, que profundo. A oração é a própria batalha, bem dessa meio. Maria, é a própria batalha. Quem tá orando já tá vencendo, sabia? Quem tá orando já tá vencendo, tá bom? Aí dentro da oração o Senhor vai nos ensinando como orar como convém, não é assim? A oração é a própria batalha. E dentro da oração o Senhor vai nos ensinar quando a gente vai orar com ação de graça, quando a gente vai orar com petição, quando a gente vai orar com clamor, quando a gente vai orar com súplica, quando a gente vai orar em guerra, quando a gente vai, né, resistir às trevas, mas isso tudo é dentro da oração. Ninguém vai só orar batalha, né? Até porque você, né, nós temos, né, dentro da oração vários caminhos, né, várias áreas de atuação dentro da oração, mas o fundamento de tudo isso é a oração. Por isso que o diabo, ele não quer nos impedir de orar em batalha, em orar em gratidão, em orar em súplica, ele quer nos impedir de orar. Essa é a intenção do inimigo. Então, tem as fases da oração. Tem aquela fase, como eu falei, que é difícil orar, que você até se propõe a orar, que você se organiza a orar, que você, sabe, quer tirar aquele tempo, parece que aquele tempo não acontece, parece que naquele momento surge uma outra situação, aí vem aquela tristeza, vem aquela frustração, e depois acontece de novo, e aquilo é uma resistência, uma batalha. Sabe, a sensação que às vezes a gente tem é que você quer ir orar assim, e parece que tem um monte de força que te puxa para trás. Por quê? Porque a batalha
batalha da oração. E também, em contrapartida, tem momento que você está fazendo alguma coisa e você, de repente, para e vai orar. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Estou fazendo alguma coisa, estou limpando a casa, estou lavando louça, estou fazendo... Eu paro e vou orar. E Deus vem, Deus fala, Deus ministra. Então, o que eu quero deixar para nós aqui? Não importa a fase. Ore, insista, peça para Deus, para o Senhor te fortalecer, para o Senhor te levantar, para o Senhor te ajudar, para o Senhor ser com você, fortalecer o teu espírito. E quando você for orar e você perceber que está faltando palavras, muitas vezes, vai para a Bíblia, leia antes de orar, leia, e vai orando em cima daquilo que você leu e de repente vai brotando. Eu ouvi uma vez uma palavra da Valnice Milhomes sobre oração. Ela disse que a primeira hora de oração é só para vencer a carne. Olha que para mim ela tem razão, porque até a gente se conectar de fato leva esse tempo, não vou dizer uma hora, mas que leva um tempo, leva, porque até a alma, até tudo se aquietar dentro de nós leva um tempo. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente chega de Deus, nós temos que se aquietar. Existe um termo chamado solitude na oração. O que é solitude na oração? Que muitas vezes você vai orar andando, sabe? Você vai orar falando alto, você vai orar ou vai cantar um pouco, vai orar em guerra, vai repreender as trevas. E muitas vezes Deus começa a quebrantar o nosso coração. E é aquele momento que parece que aquele silêncio está falando tanto. Aquele silêncio está tendo tanta voz. E é nesse silêncio que Deus vai falando. Então até os nossos movimentos tem que ser suave. Até a forma da gente abaixar a cabeça, de olhar, de pensar, é a solitude da oração. É a hora daquele quebrantamento. Não é a hora de falar naquele momento. Não é a hora de querer achar palavras por causa do silêncio, não. É naquele silêncio, naquela quietude, naquela solitude que o Senhor começa a encher o nosso coração. Porque muitas vezes quando a gente está orando, é na pausa que a gente faz de não falar que Deus começa a falar com a gente, tá bom? Então, que o Espírito Santo nos ajude, nos leve cada vez mais a orar. Eu não sei quanto tempo você tem de fé. Eu, esse ano, vou fazer 20 anos de fé. E eu vou dizer uma coisa para você, parece que eu tô começando do zero. Parece que é sempre um recomeço. Parece que é sempre um início. Parece que é tudo novo de novo. Mas é isso que o Senhor requer de nós. Esses recomeços. Então, se você tá aqui e pensou, meu Deus, parece que eu aprendi, parece que eu não aprendi nada. Essa é a beleza de um discípulo de Jesus. É nunca achar que já aprendeu tudo. Sempre entender, nossa, eu tenho muito que aprender, tá bom? Então agora eu vou ler um texto pra gente ir finalizando essa live, tá bom? Eu tenho um compromisso agora, mas que o Espírito Santo, ele nos leve, tá bom? A essa vida aí de intimidade. Se a tua vida de oração, você percebeu que ela tá meio árida, não desista, continue orando, logo vai acabar. A Bíblia diz que o Senhor abre rios no ermo, tá bom? Esse deserto você começa orando, de repente quando você vem, Deus vem com as suas torrentes de água. E você fala, meu Deus, que mover poderoso. Irmãos, quantas vigílias eu já participei. De terminar a vigília, você fala, Deus falou alguma coisa com você específico? Não, mas eu tava lá, o importante é eu estar lá. O importante é eu estar lá, porque chega uma hora que vem. É a dar na frente da porta. A Bíblia diz, batei e abri-se-vos-á. Então, batei quer dizer, não é no primeiro toque, muitas vezes. É estar diante da porta e batendo. Uma hora ela abre. A vida de oração é assim. Uma hora eu, com certeza, vou receber essa, como diz a palavra, né? Do interior fluir rios de águas vivas. Uma hora esse deserto, esse momento árido vai encher de água, tá bom? Então, não desanime. Tem pessoa que fala, será que eu pequei?
que está acontecendo comigo? Será que eu estou desviado? Será que eu estou... Se você está orando, fica tranquilo, uma hora a água chega, tá bom? Obrigada, pastora, muito bom sua mensagem. E começar um dia entendendo o valor de estar na presença de Deus. É verdade, Maria. É precioso mesmo. Amém? Então eu vou orar, vou ler um texto, né? Pra gente finalizar essa live. E o texto está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. É um texto conhecido, mas o contexto dele muito fala da natureza, que ela está em dores de parto, até que os filhos de Deus se manifestem. Então a natureza criada por Deus, ela anseia, ela tem uma expectativa que os filhos de Deus manifestem quem eles são nessa terra, que eles se revelem, que eles se apresentem, que eles nasçam, que eles exerçam aquilo pelo qual Deus os enviou, que o Senhor nos delegou, sermos realmente pessoas que vamos cultivar a terra. Então, a natureza aguarda que os filhos de Deus voltem para o seu posto, voltem para o seu lugar de cultivar a terra. Porque quando Adão caiu com Eva, a Bíblia diz que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, começou a nascer ervas daninhas, começou a nascer coisas que não era para nascer. Houve um desequilíbrio totalmente na natureza. E agora, essa natureza que sofreu a consequência, ela quer que os filhos de Deus agora, os filhos que são agora recriados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, venham colocar em ordem aquilo que estava em desordem, né? Então, a natureza anseia, aguarda, espera a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Então, no versículo 26, a Bíblia diz assim, de Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Então, se você falar assim para mim, eu não sei orar, bem-vindo. Ninguém sabe. Como convém, nós não sabemos. Nós sabemos falar, nós sabemos expor, mas orar o que deve ser orado, orar o que realmente chega diante de Deus só por meio do Espírito Santo. Por isso que oração não é algo mecânico. Não é o tanto que você vai ter em oração, mas é o tanto que a tua oração convém. É o tanto que a tua oração é guiada pelo Espírito Santo. Então, se você precisa falar, Senhor, eu preciso orar de uma maneira diferente, tá aqui a resposta ao Espírito Santo. Por que na fraqueza? Porque aqui a palavra começa a dizer sobre a redenção do corpo que nós teremos em Cristo. Esse corpo que vai ser glorificado. Então, enquanto esse corpo não é glorificado, enquanto esse corpo não recebeu a plenitude de Deus, o nosso corpo não recebeu, o nosso espírito sim. Então, nosso corpo é fraco. A fraqueza do corpo, que não consegue orar muito, não é pecado, é fraqueza. O corpo que muitas vezes está muito cansado, está debilitado, muitas vezes está com fome, está com sono, está irritado, esse corpo está desgastado. Então, nessas fraquezas, a Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio, Ele mesmo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Ele que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele tem uma fala, Ele tem uma comunicação com o Pai, que é Ele que vai fazer. É Ele. São palavras incomunicáveis ao nosso entendimento. É Ele que tem essa linguagem. E diz mais: e aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Pai revela ao Espírito Santo qual é a oração que tem que ser feita. O Espírito Santo vai nos guiando conforme o Pai vai o orientando. Olha que sério isso.
Por quê? Porque qual é a vontade de Deus para essa área? O Espírito Santo vai buscar a vontade do Pai e vai interceder por nós. E interceder por nós é enquanto a gente ora. Enquanto a gente está orando, Ele vai intercedendo. Gente, a oração ela é muito, muito mais importante do que a gente muitas vezes imagina. Então, que o Espírito Santo realmente nos leve a orar segundo a vontade do Pai. Que Ele interceda por nós, porque de fato somos fracos mesmo, nosso corpo, ele tem limites, mas o Espírito Santo ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras, com, linguagem própria do céu, tá bom? Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por este momento especial. Vamos orar? Opa, deu um chute aqui na câmera. Fui esticar a perna, deu um chute aqui. Então, fica essa palavra para o nosso coração. Amém? Que você tenha essa terça-feira aí abençoada. Sabe? Que o Espírito Santo, ele interceda por nós, nos leve a ser fortalecidos nessas áreas de fraqueza, nos faça permanecer diante de Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos guie, porque Ele sabe qual é a vontade do Pai. Ele sabe e Ele quer revelar a nós a vontade do Pai em oração. Amém? Esta semana que você tenha experiências com Deus e na próxima live você possa compartilhar conosco aqui, que com certeza vai ser muito edificante ouvir o seu testemunho, tá bom? Essa semana nós temos como ministério, né, na quinta-feira nós temos os discipulados nos lares, os GDs, gerando discípulos, que com certeza é um momento muito oportuno para exercer a oração, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, né? Muitas vezes aí na oração, na intimidade, Deus nos leva a orar por tantas pessoas e o Senhor dá livramento e o Senhor opera na vida delas, porque eu tenho entendido uma coisa: se não orar, nada acontece, nada acontece. Quinta-feira, então, nós temos os discipulados nos lares. E no domingo nós teremos um culto muito lindo, muito especial, um culto onde nós como igreja, como foi bem ensinado, né? Meu marido ministrou numa outra igreja que nós estávamos ministrando domingo. Quando eu estou fora da igreja, eu sou corpo de Cristo. Quando eu estou dentro da igreja, eu sou membro do corpo. Ah, achei sensacional essa revelação, achei muito tremenda. Então, vai lá no teu... Então, a igreja essa semana, você que tem um ministério aí de bênção, vai lá na tua igreja, vai ser membro, porque você com outro membro, é o corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor abençoe a tua vida de oração. Lembre-se, a oração é a própria batalha, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Senhor, que ela cresça em nossos corações. Que essa palavra, ela crie em nós uma mudança de mentalidade. Senhor, nós nunca vamos esgotar o assunto de oração. Nunca vamos. Por quê? Porque a tua palavra é eterna. Nunca vai acabar. Nunca vai terminar. Quando a gente acha que aprendeu um pouco, a gente já entende que não aprendeu foi nada, porque a tua palavra é eterna. Mas algo que eu peço aqui, com cada um que está nessa live, nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar, Espírito Santo. O Senhor, o próprio Espírito, o Senhor mesmo vai nos ajudar a orar. Ajuda cada um de nós, Senhor. Fortaleça a nossa vida de oração. Fortalece, porque nós somos fracos mesmo. Nos ajuda, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa cada um aqui, Senhor, para ter essa intimidade, essa quietude na tua presença, se alguém está aqui nesse momento árido da oração, vem com as tuas águas, Senhor, e enche este lugar para a glória e louvor do teu nome. Assim eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por essas pessoas tão lindas, abençoadas, pessoas que tanto eu amo. Meu Deus, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu chamar aqui o... Glória a Deus. Shalom, meu povo. A benção aí. Todo mundo edificado, ó. Tem um louvor para você ouvir aí no final da live. Entra lá, Paulo Baruch, Jardim da Inocência.
Você já vai entender tudo que foi pregado aqui hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Firme e forte no Senhor aí. Hoje a pastora Gisele mandou fogo. Continue usando ela, Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Um abraço. Amém. Permitindo o Senhor, quinta-feira. Ele eu sei que vai estar. Agora não é garantido, não, que a irmã fica gazeando aí. Mas estamos juntos. Amém. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês. Maria dando oi pra você. Ô, Maria. Ô, Maria, você estava desaparecida, Maria. Que negócio é esse? Só porque quando eu tô sozinho, você não quer me assistir, não, né, Maria? Tô de olho em você, ó. Deus abençoe. Bom demais ter vocês aí, irmã Patrocínio. Tava acompanhando aí no trânsito, vindo ali. Hoje passou do limite. O negócio ali foi feio. Quase 1 hora parado ali, mas Deus é fiel. Amém? Tá viajando, Maria. Ai, Maria, glória a Deus. Eu vi ali, tá só lá nas praias aí, tem só que passear. viajando. Você merece, Maria, você merece, tem que passear. É isso aí, Maria, aproveita mesmo. Glória a Deus. Amém, Andressa? Shalom, shalom. Povo de Deus, temos compromisso agora, temos que correr aí. O reino de Deus não para. Deus abençoe vocês. Fica aí com a pastora Gisele aí. Shalom, shalom. Deus abençoe. Amém? Amor, qual que eu aperto aqui mesmo? Isso.